Sejam bem-vindos a mais um encontro de estudos avançados em raça e gênero. Tudo bem? Como vão todos? Fiz aqui esse início. Boa noite aí, todos que estão, né? Ana Clara, Bianca, Luana, Luciana, Maria, Milena. Então, sejam todas muito bem-vindas, ok? No encontro de hoje, por isso eu comecei com essas duas canções, uma do Rolling Stones, né? Sweet Black Angel, e Angela, de John Lennon e Yoko Ono, duas canções feitas, né, em homenagem à protagonista da aula de hoje, que é Angela Davis. Então, para a gente conversar um pouco sobre Angela Davis, quem foi essa importante ativista das causas feministas, da causa da mulher, da causa negra, né? Então, essa interseção de lugares de fala, lugares de ação, de ativismo, acompanharam Angela Davis. E sobre isso a gente vai conversar aqui nessa noite. Nesse primeiro momento, eu vou abrir o slide que eu acredito... agora eu não lembro se eu já coloquei para vocês, deixa eu ver aqui. Deixa eu conferir se ele já está. Se eu já mandei ou não para vocês. Não, ainda não. Deixa eu já compartilhar aqui a tela. Ó, o que já está lá no material de estudo de vocês são algumas aulas. Eu estou conseguindo gravar, salvar para além daquele tempo que fica, de uma semana, né? Só que não sei o que está havendo, é que eu não consigo salvar a aula inteira com slide, né? Então, eu tenho conseguido salvar, porque quando eu coloco com slide, fica sem áudio. E eu tenho conseguido salvar o áudio, assim, no caso, fica mais a minha imagem e o que eu estou falando, né? Mas, de qualquer maneira, eu coloquei lá no material de estudos os vídeos, eu tenho colocado os vídeos, eu tenho baixado, colocado lá no canal do YouTube. Tá? Então, se alguém perdeu essas aulas ou quiser ver, rever, ok? Estão lá, pode acessar aí o link, enfim. Pode também compartilhar com os amigos, fiquem à vontade. Tá? Agora já vou colocar aqui, de uma vez, esse slide sobre Angela Davis. Então, já está lá, ok? Já aqui no material de apoio. Depois a gente volta na hora de colocar a chamada. Bem, então vamos começar, né? Só lembrando um pouco que a gente estava conversando no encontro passado, né? Depois de um longo inverno, né? Digamos assim, conseguimos fechar aquele slide falando das lutas dos movimentos negros no Brasil. As estratégias, as ações e algumas vitórias, né, desse movimento negro, sobretudo dessa perspectiva empoderado, né, da ideia
de ter junto ao Estado políticas de compensação, né, por tanto tempo de escravidão, por uma política oficial do Estado brasileiro de escravidão, e a gente lista aí a questão das cotas raciais nas universidades públicas, as cotas também para concursos do serviço público, né, sempre destinando vagas para homens, mulheres, negros, né, pardos, indígenas, enfim, essa ideia, né, de conseguir, via lei, a garantia do cumprimento das cotas, né, dentro dessa estrutura das oportunidades que são oferecidas, né, abertas para a sociedade de uma maneira geral, tanto no ensino superior quanto na questão dos concursos públicos. A lei que cria o 20 de novembro como uma data de celebração, uma data de reflexão, o Dia da Consciência Negra, né? Então, algo importante dentro do movimento, que simbolicamente vai se contrapor ao 13 de maio, que sempre foi meio que a data, durante um bom tempo, pelo menos até o início dos anos 60, era uma data que vinha meio que como essa data comemorativa de celebrar a questão do negro na sociedade brasileira, e o 20 de novembro vai ganhando força ao longo do período da ditadura militar e com o movimento negro unificado, que vai questionar esse tipo de memória, esse tipo de celebração, esse tipo de comemoração, né? Atrelar a questão do negro na sociedade brasileira junto a uma ação que foi deliberadamente uma ação da elite, uma ação protagonizada ali por uma membro da elite, uma mulher branca, princesa, enfim. Então, algo que foi um fato, né, importante, com certeza, mas que não deu desdobramentos. E, aparentemente, criava ainda uma relação de submissão, né, dos negros para com essa elite branca, né? Além de não ter criado postos de trabalho, locais de residência, inserção junto à cidadania mesmo, de garantir escola, saúde, né, emprego, enfim. Além dessa negação, né, desse não acolhimento de cidadania, né, de reconhecimento dessa cidadania, também gerava uma ideia de que foi uma ação divina, né, de ordem divina, de caridade, de bondade, o que gerava geralmente uma relação submissa dos elementos, né, dos ex-escravos para com essa elite branca, né, essa elite política, essa elite social no Brasil, né? O 20 de novembro contrapunha isso e trazia a figura de Zumbi, né, lideranças, quilombos, enfim, uma outra dinâmica, uma outra discussão sobre o que é, né, ser negro, né, a identidade negra, né, dentro da sociedade brasileira. Aliás, só uma pausa aqui em relação a isso. Eu fui assistir ontem o Medida Provisória. Alguém já assistiu o filme? A gente sai bastante mexido, né, do cinema. É um filme bastante impactante, né? Vale a pena assistir, né? Alguém aqui já viu? Né? Chegou a assistir? Não? Vale a pena. Tá? Não sei em que cinemas estão passando. Não, olha, vai ser um filme de impacto, né? Mexe com a gente, porque está toda essa questão aí. Está toda essa questão colocada, né? Essa discussão do que é ser negro, né? Parte de uma ideia meio distópica, né? Como se fosse algo num futuro, né?
vale a pena. Né? Vou até colocar aqui para vocês não esquecerem. Direção do Lázaro Ramos, e no elenco a Thaís Araújo, o Seu Jorge, e um ator que eu não sei quem gosta de séries aqui, tem uma série norte-americana chamada How to Get Away with Murder, que é com a Viola Davis, né? Viola Davis, que né? Então, e tem um ator que ele é filho de brasileira. E é muito legal, enfim. Participa da série, um dos protagonistas lá, um dos alunos dela, né? E também fez o Harry Potter, se não me engano, acho que ele também era lá da turma lá do Harry Potter. Enfim, ele é brasileiro, né? E filho de brasileira, né? Mas sempre lá, vivendo lá nos Estados Unidos, e topou fazer o filme. Né? Então é interessante, curiosa essa participação, né, dele no filme, né? É o protagonista do filme, né? Tá? Então a gente sai bastante mexido. Então convido vocês a assistir esse filme. Eu acho que vocês vão. Tem tudo a ver com o que a gente tem conversado, discutido, debatido aqui ao longo das nossas aulas. E mais um dado, né, de uma vitória do movimento negro seria, além também da questão de criar instâncias políticas, pelo menos isso estava sendo uma constante, né, em termos de representatividade política mesmo, chegando a ser Secretaria Especial da Igualdade Racial, com status de ministério, né? Criação da Fundação Palmares, né? Além dessa representatividade institucional sendo criada, dando suporte, né, em todos os níveis, né, no federal, no estadual, no municipal, em várias cidades, né, essa realidade de ter uma superintendência, uma secretaria, enfim, para as questões de igualdade racial. Né. Um outro tópico foi a criação, em 2003, da lei da obrigatoriedade do ensino da África, da história da África e da cultura afro-brasileira. Né? Então, isso era algo importante. Meus amigos, um minuto, só para atender a campainha aqui. Já foi. Ok? Então, essa lei, né, essa obrigatoriedade da lei, em 2003, e depois, de 2008, ela é ampliada para colocar também a questão indígena, né, inserir aí a questão indígena também como obrigatória. Né? Então, é uma conquista. Muito embora eu gostaria de saber de quem está aqui na aula de hoje, quem teve essa disciplina na escola? Algum de vocês teve essa disciplina? Não assim dentro da história, porque algumas escolas estavam resolvendo de que forma? Professor de história, você pode falar sobre isso num bimestre, lá, num dos bimestres? Não como uma disciplina à parte, além da disciplina história, né? Ter esse momento. Né? Bacana, Suzana. Onde que você estudou? Porque essa escola que você estudou conseguiu, né? Exatamente isso, né? Essa disciplina. E os demais, já tiveram essa disciplina, alguma coisa parecida? Né? Porque quando se fala de lei, né, algumas leis pegam, outras mais ou menos. Né? Luciana, eu tive na aula de arte sobre culturas indígenas. Ok. Né? Mas não uma disciplina específica, né, Luciana? A escola que a Suzana estudou é João 23, é uma escola de bairro,
e adicionou a matéria justamente por uma movimentação. Ok. Então, bacana, bacana. A ação da escola João 23, espero que ela continue. Né? A Milena, minha escola também, de tarde, a gente tinha aula de outros continentes, ia mudando de acordo com o bimestre. Bacana. Que é mais plural ainda, né? Porque pouco a gente, eu acho que eu já comentei com vocês aqui, né? A gente fica muito focado por conta dessa nossa formação mesmo, esse olhar eurocêntrico, né? A matriz de história geral vem da Europa, e sobretudo francesa, né? Esse olhar é um olhar francês que desde a chegada da corte aqui no Brasil, quem teve essa missão, né, de nos civilizar aí, entre aspas, né, foi a missão artística francesa. Pintores, escultores, arquitetos vieram a convite, né, de Dom João VI. Depois, obviamente, que Napoleão foi derrotado, né? Porque só não esquecer de história que o Dom João veio fugindo de Napoleão, que ameaçou invadir Portugal e, de fato, invadiu, né? Colocou seu irmão lá como o responsável, né? E Dom João, para não ser derrotado, né, resolveu fugir para a colônia, e na colônia no continente americano. Então, veio para o Brasil e aqui se instalou. Né? Então, muito tempo, né? Suzana colocando que foi muito tempo que teve isso, né? 2010, já tem uma história, né? Luciana teve cultura africana em história. A proposta era mais ampla, entendeu, Luciana? Não era só estar ali no meio do conteúdo de história, sim ser uma disciplina mesmo. Porque qual era o objetivo? Qual o objetivo? Chamar a atenção de que a história da África é muito, muito mais ampla do que os estereótipos que foram criados sobre o continente. A gente pensa África e talvez as primeiras imagens que vêm na nossa cabeça são aquelas crianças subnutridas, né? Esqueléticas às vezes, a questão das doenças, né? Da pobreza, o meio rural, ou então é aquela savana, como se a África fosse uma imensa savana. Em qualquer lugar que você chegasse da África, você vai deparar com girafas, hipopótamos, né? Leões. Né? Então, tem um pouco dessa ideia de uma África que como se também fosse aquele continente fosse todo igual. Todos os lugares fossem a mesma coisa, o que é completamente, redondamente, nada a ver. Né? Só pensar em termos de Brasil, quem já pôde viajar pelo Brasil, vê como ele é diverso, como ele é diferente, como, né? Tem regiões até que possam ser parecidas, mas vai variando de cultura, vai variando da forma de falar, né? E a África, mais do que nunca. Atualmente, são cerca de 53 países. E imagina a diversidade cultural que é. Né? Coisa que a gente acaba que não imagina. Pelo contrário, a gente generaliza, pasteuriza como se fosse tudo homogêneo e essa disciplina seria para a gente pensar isso, para desconstruir essa imagem e essa narrativa, né, sobre a África, e também entender que muitos reinos poderosos, ricos, a África tem uma história, né, do reino de Kush, o reino de Assum, né, que ao longo, né, da antiguidade, Idade Média, também tiveram um grande poder e influenciando culturas ali. Né? Coisa que a gente pouco sabe. A gente só conecta a história da África dentro da linha da questão da escravidão. Então, esse é um dos motivos. E também a questão do reconhecimento, da valorização e do respeito à cultura produzida a partir desse encontro dos escravizados
que aqui chegaram, né? Não dos escravos, eu vi isso, está se mudando essa nomenclatura para a gente pensar, né? Porque os homens e mulheres negros que chegaram aqui, eles não eram escravos, eles foram escravizados e aqui, né, para, né, essa travessia atlântica, então perdiam a sua autonomia, sua liberdade, sua identidade enquanto tribo, enquanto etnia, eram amontoados igual cascos de cerveja no navio e trazidos para a América. Para a América do Sul, para a América Central, para a América do Norte, né? E tirados dessa sua identidade. Mas muitos, para continuar com alguma sanidade, né, procuravam ainda lembrar os seus cultos, suas histórias, suas memórias, suas danças, suas crenças, né? Sua cultura. A cultura afro-brasileira, e por isso que a gente fala disso, tem muito dessa raiz, né, dessa africanidade que, chegando aqui pela violência, né, desse movimento, né, de retirar de um lugar, esse desraizamento, né, de um lugar, né, e essa transplantá-los para outros, né, tentaram por esse viés de buscar essa ancestralidade, criar essas raízes, né, machucadas, arrancadas à força, nesse processo de aqui, nessa terra, nessa nova terra, buscar criar essas possibilidades de enraizamento, né? Então, todo esse objetivo estava dentro desse contexto da lei de 2003 e essa lei complementar em 2008. Que bom aqui, vejo que algumas escolas conseguiram fazer esse movimento, mas, no geral, eu acho que continuamos meio que distantes, né, do objetivo da lei, né, de ter mais cursos sobre a temática, a gente conhecer mais essa história, né? Enfim. Mas vamos seguindo nesse barco, né? Ver, até porque o governo atual também não é muito simpático a ampliar esse debate dessa identidade. Coloca as questões meio que como se fosse tudo mimimi, né? Mimimi, não tem racismo. Então, toda aquela história que eu já falei para vocês, que enquanto a gente persistir nisso, a gente não vai resolver o problema, porque a melhor maneira de não resolver um problema é não conversar sobre ele, né? Não discutir, debater, ir a fundo, né? Então, enquanto isso não for feito, de fato, a gente vai persistir com essa sociedade e com esse racismo que é estrutural. Ok? A Luciana colocou aqui, minha antiga professora de artes era bem engajada nas causas indígenas. Então, tinha muitos eventos que ela levava indígenas para falar sobre sua etnia. Então, bacana, né, Luciana? Pelo menos parte, né, da legislação, né, ela acabava assumindo. Uma outra forma, só para fechar esse assunto aqui e partir para falar de Angela Davis, né, é a questão, né, de sempre ter algum evento, né? Então, eu trabalho na rede estadual, né? Então, eles pedem, né, que se realize pelo menos uma vez por ano algum evento ligado à questão étnico-racial. Tirando, né, essa questão, né, do próprio Estado que não segue essa obrigatoriedade, porque não existe uma disciplina na história da África e a afro-brasileira, né? Então, para tentar diminuir essa questão, é meio que quase que obrigam ou, né, cobram das escolas que elas realizem um evento, pelo menos um evento étnico-racial, para dar conta dessa lacuna que a disciplina preencheria.
Ok? Bem, então agora a gente vai falar de, né, de Angela Davis. É o seguinte, antes ainda, já vou falar da Angela Davis, é porque na turma da manhã calhou da gente ter uma aula no dia 19 de abril. Né? Não, dia 20, né? Foi dia 20. Mas estava ali fresco no assunto, então eu propus um slide de reflexão sobre o Dia do Índio. Tá? E eu coloquei, acho que para vocês, é, uma, é um slide em cima de 3 canções que tem a ver com a questão do índio. Né? A primeira, uma que ficou famosa, né, na voz da Baby Consuelo, Todo Dia Era Dia de Índio, música do Jorge Benjor. E eu montei esse slide com imagens e 3 canções. A outra canção, Um Índio, do Caetano Veloso, para a gente pensar nessas questões, né, relacionadas. E Amor de Índio, do Beto Guedes. Então, é um slide de reflexão. E depois falando um pouco do Ailton Krenak, que é uma liderança indígena super importante, com muitos livros escritos e que ganhou muita força, né, nesse momento da pandemia, né, a sua experiência, a sua questão em relação ao ambientalismo, esse discurso importante, né? Tá? Então, eu falo sobre isso. E alguns vídeos, né, selecionados, um com o próprio Ailton Krenak, que é muito interessante, foi nos debates da Constituinte, não sei se alguém já viu esse vídeo, ele discursando sobre o que é ser índio, né, o que é ser indígena, e ele vai se maquiando, né, com uma pintura negra, né, enquanto ele vai se maquiando, ele vai falando, né, é impactante, né, impactante essa ação, né, do Krenak, super jovem, né, na época da Constituinte, que acabou outorgando a Carta de 1988. E o outro vídeo foi uma entrevista que eu fiz com um professor de Tupi-Guarani, lá da aldeia Piaçaguera, lá em São Paulo, professor Luan Apicar, né? E que foi muito interessante, né? Inclusive de explicar coisa que eu nunca tinha percebido, né? O que significa índio, né? Índios, né? In é negativo, né? No latim, in é não, Deus é Deus. Então, os portugueses, enfim, né? Os jesuítas tratavam os indígenas como os sem Deus, né? Os gentios, né? Que poderiam ser salvos a partir da revelação, né? Das escrituras, né? Então, da catequização. Então, índios, né? Eu nunca tinha percebido essa questão semântica mesmo, né? E ele explicando. Então, ele fala que a melhor forma de se reportar às diversas etnias é indígena. Então, a gente deve usar mais o termo indígena do que índios. Não sabia sobre isso, né? E até um vídeo que fiz, né, foi titulado de Nossos Índios. Então, aprendendo, a gente sempre está aprendendo, né? Deixa eu ver aqui se eu coloquei já esse slide para vocês também. Não, até para a gente estar em sintonia com a lei, né? Para a gente ter, né, já falamos bastante, uma disciplina que refletimos sobre a questão da racial, né, dos negros, da África, enfim. Coloquei, ó, tá? Então, aqui, 2 vídeos e um slide para nossa reflexão. Tá.
Então tá aqui, postei para vocês, ó, no dia 19 mesmo, tá? Então tá lá para vocês, tá certo? Ah, muito bacana. A Luciana está lembrando aqui do documentário, né? É uma série lá, Guerras do Brasil, eu cheguei a assistir também, que acho que o Krenak aparece, né? Ele é, enfim, é um dos grandes pensadores aí, né? Da questão ambiental, então acho que é uma voz necessária para nós, né? Tá bom? Então, tem esse material lá, não sei se alguém já tinha percebido, viu, né? Então, vocês possam, né, explorar. Agora sim, sem mais delongas, vamos falar de Angela Davis. Então, quem é, né? Ela ainda está viva, já veio ao Brasil algumas vezes, uma até antes da pandemia, né? Angela Davis. Então, quem é Angela Davis? Filósofa, escritora, professora e ativista estadunidense. Desde a década de 1960, Davis luta pelos direitos da população negra e das mulheres nos Estados Unidos. Intelectualmente, ela é influenciada pelo marxismo e pela Escola de Frankfurt. Um parêntese aqui. Escola de Frankfurt foi um importante grupo, né? Lá nos seus fundadores, né? O Max Horkheim, Theodor Adorno, né? E o Herbert Marcuse, que depois ela vai conhecer e vai impactar bastante, né, na formação da Ângela. E eles discutiam muito a questão dos meios de comunicação, né? As teorias de comunicação passam pelos debates que a Escola de Frankfurt trouxe. A princípio, é óbvio que é importante pensar, né, que meios de comunicação, lá até os anos 40, eles estão ali nesse contexto de entre guerras, né? Eram, né, os jornais, as revistas, o cinema, né? Essa linguagem, e depois os desdobramentos, né, já não mais como escola de Frankfurt, mas todo um pensamento de uma teoria da comunicação que vai debater a inserção, né, da televisão, e atualmente os discursos e os debates sobre a mídia. Quando a gente usa o termo mídia, a gente tem que entender que, historicamente, ele tem validade a partir dos anos 90, virando para os anos 2000, quando se insere também a questão da internet, né? A gente, às vezes, usa o termo mídia, dos anos 70, a mídia. O que era a mídia ali, né? Então, era um conjunto que não tão harmônico assim de meios de comunicação, meio que cada um no seu quadrado, né? Eu acho que essa noção de mídia mesmo, atuando de forma generalizada, independente do meio, né? Se é jornal, se é um blog, se é um vídeo do YouTube, se é o Facebook, né? Hoje, por exemplo, a gente já não tem mais o monopólio que se tinha de emissoras de TV de canal aberto, né? Hoje pluralizou muito isso por conta da onda dos streamings, né? E da própria internet, né? Os sites, blogs, canais de YouTube, enfim. Então, hoje temos uma vasta possibilidade de criar informação. E, infelizmente, também de muita desinformação. Às vezes, alguns desses, né, pseudos, né, canais de comunicação, muitas vezes se reveste de uma seriedade e vendem mais desinformação do que informação. Mas esse é um dos fenômenos atuais, né, desse crescimento tão desmedido, né, que é muito positivo em alguns setores e em outros ele é um pouco preocupante.
nesse sentido, todo mundo começou a ter muita voz, né? Muita voz, espaço, vez, né? E nem todos têm uma seriedade com as fontes, ou a informação estar baseada em fontes. Então, isso tudo, às vezes, é meio que ignorado e cria as famosas aí fake news, né? E muitos nem sabem o que é fake news porque não acha que seja fake news, e sim acredita naquela. Ah, tá na internet, chegou no meu grupo de WhatsApp, então não é isso, é verdade. Então, entende? É, mas como se proteger disso? A pergunta que é fundamental sempre: qual é a fonte dessa informação? Quando você receber lá no seu grupo de WhatsApp um meme, uma notícia que parece ser de um site sério, procure sempre, né? Sempre faça essa pergunta: da onde? Quem deu essa notícia? Qual é a fonte? Se a fonte for o grupo da hidroginástica, como tinha lá um seriado, né? O do Diários de um, Diário de um Confinado, com o Bruno Mazeu, que é muito legal, né? Enfim. Aí a mãe dele sempre trazia algumas teorias lá, algumas teorias, né? Ou notícias meio, né? Que vinham do grupo da, da hidroginástica, né? Então, você falar no meu grupo da hidro veio falando isso, aquilo, enfim, né? Então, fiquem atentos aos grupos da hidro e procurem, né, em tempos que nós já estamos vivendo e vai fortalecer isso, né? Essa polarização que estamos vivendo, isso vai ser intensificado e hoje em dia não existe mais campanha política sem o WhatsApp, sem o Facebook, sem o Instagram, o TikTok, enfim. Então, invadiram esses territórios, o Twitter, agora foi comprado lá pelo Elon Musk, vamos ver o que isso vai dar, né? Mas, enfim, as redes sociais têm permitido esse tráfego intenso de notícias, de opiniões, né? Opinião eu acho interessante, eu acho que é o espaço que cada um pode e deve ter a liberdade de expressar a sua opinião. Óbvio que não pregando algo que seja de violência, de ódio, de supremacia, de extermínio. Enfim, você ter a liberdade para defender esse tipo de coisa, você tem que ser penalizado porque né, você está tendo a liberdade de defender algo que não é digno, né? Não é digno de se viver em sociedade, né? E não está respeitando o direito do outro, né? Então, tem que ter bem claro esse limite, o que nós podemos considerar que é liberdade de expressão, né? Fiz até um vídeo sobre isso, até coloquei aí também, né? Lá no canal, né? Faça essa reflexão. O que a gente tem liberdade para pedir que se instaure um regime que não vai nos dar liberdade, parece uma coisa de maluco. Será que as pessoas estão entendendo isso? Ou estão só repetindo, né? Vivem dentro de uma bolha e estão repetindo isso? Ah, eu quero ter a liberdade para dizer que fecha o Congresso. Mas olha que precedente que vai sendo criado. Fecha o Congresso, fecha os STF, fecha tudo, Tá. Vamos ser governados de que maneira? Pela vontade só do Poder Executivo? Você tem noção do que você está pedindo? É isso mesmo que você está pedindo? Né? Então, a liberdade de expressão, né, deve ter a responsabilidade de entender aquilo que está sendo, de fato, solicitado. Né? Enfim, a democracia não é o melhor regime, o melhor sistema, mas dentro dos que temos aí, com certeza ainda é o melhor. Bem, então, esse impacto tanto do marxismo, né, da ideia do comunismo, da igualdade social, né,
é uma das vertentes de formação da Angela Davis, assim como da Escola de Frankfurt. Nos movimentos sociais, Angela defende a igualdade entre negros e brancos e a igualdade de gênero, né? Além de teorizar acerca da importância do feminismo negro para reconhecer as dificuldades da mulher negra na sociedade, que além de sofrer pela misoginia, né, desse preconceito muitas vezes velado e às vezes até escancarado, né, dos homens. A misoginia está ligada a essa ideia, né, do homem sempre achar a mulher inferior, né, que não é capaz de desempenhar determinados cargos e que está certo mesmo de ganhar menos, enfim, né? Tem essa ainda se tem muito presente esse tipo de pensamento na sociedade, né? Então, além disso, além de ter e sofrer com essa questão, né, dessa, dessa relação quase sempre desigual, onde os homens desempenhavam os cargos, os espaços de poder, né? A mulher negra ainda sofre com a questão do racismo, né? Então, isso ela chama a atenção, né? Porque uma dimensão que a gente pode pensar aqui é que o movimento feminista, que está dentro desse contexto de quando Angela Davis está estudando, está, enfim, entrando nessa militância, e o movimento feminista ele está ligado, muitas vezes, a uma classe social, a classe média alta. Né? Então, muitos pontos do movimento feminista estavam ligados a essas pautas de igualdade de gênero, no sentido de poder estudar nas mesmas universidades, as mulheres poderem entrar nos cursos que tinham majoritariamente a presença de homens, como, por exemplo, engenharia, medicina, né? Alguns. Até a questão da mulher na universidade, que era uma dificuldade, né? Romper esse espaço. E, além disso, as questões raciais nos Estados Unidos, né? Então, ela é um grande exemplo de romper muitas barreiras, de procurar vencer essas dificuldades. E, dentro desse contexto, volta essa percepção. Acho que ela sentiu, de fato, na pele, na alma, né, o que era ser mulher negra, querer fazer faculdade, querer ter e receber o salário digno, igual aos homens, estar num espaço universitário, que também era um espaço majoritariamente masculino, né? Porque essa questão, né, das mulheres das classes populares, das mulheres, né, dentro dessa chave, né, dos bairros mais pobres, a mulher sempre teve que trabalhar, né? Sempre teve que estar, né, produzindo, trabalhando para sustentar as famílias. Então, muito das falas do movimento feminista acabavam não tendo o mesmo impacto nessas classes populares, nas mulheres das classes populares, porque a questão ali era, né, das classes populares, dessas mulheres, é querer dignidade de vida para poder sustentar suas famílias. Né? Nós, aí faço uma transposição para pensar o Brasil, né? No Brasil, a gente tem essa questão que fala-se muito do patriarcalismo, nesse modelo estrutural de família, onde o homem é a cabeça, né? É o provedor. Né? Mas esse modelo pode ser que ainda se reproduza nas classes médias, classe média alta, né? Mas é um modelo que ele é quase inexistente nas classes populares, nas classes mais pobres, né? Aonde se vê, na maioria das vezes, são as mulheres que criam seus filhos praticamente sozinhas, né?
e criam muitos filhos, sozinha, é a única que trabalha, essa figura paterna aí às vezes desaparece no meio do caminho, enfim, né? Então, esse afinar o discurso desse feminismo, até nesse sentido, tem. E a Angela Davis fazia esse meio-campo, né, de ampliar essa perspectiva do que é o feminismo e do que é o feminismo negro. Né? Um papel que, no Brasil, quem tem feito é a filósofa Djamila Ribeiro. Né? Ela tem tocado nesse ponto, né? E, obviamente, como uma discípula, digamos assim, impactada pela protagonista da próxima aula, que é Lélia Gonzalez. Que, aliás, até é interessante falar com vocês que Angela Davis ela fala isso aqui quando vem ao Brasil, ela agradece muito a recepção, esse carinho, essa atenção, né? Nas várias palestras que ela foi dar, e ela fala o seguinte: vocês que estão aqui hoje me, né, reverenciando, eu fico muito feliz, mas dizer para vocês que quase tudo que eu aprendi sobre o feminismo negro, foi com Lélia Gonzalez. Então, isso, e ela deu uma puxada de orelha bonita, né, dos movimentos negros brasileiros nesse sentido. Olha, vocês têm grandes pensadores e que muitas vezes acabam não sendo, né, valorizados, reverenciados no tamanho que eles merecem, ok? Então, a própria Angela Davis fala de Lélia Gonzalez, que é personagem da nossa próxima aula. Angela Davis nasceu no dia 26 de janeiro de 1944, na cidade de Birmingham, Alabama, nos Estados Unidos. Sua cidade sofria, na época de seu nascimento, com a política de segregação racial implantada na maioria dos estados do sul dos Estados Unidos. Então, é uma região e que até hoje ainda é problemática, né? Assim, todas as regiões que eram lá das antigas 13 colônias do sul, desde lá da colonização, né, elas se desenvolveram num modelo muito parecido com o modelo do Nordeste brasileiro, né? Com latifúndios, com produção, a mão de obra basicamente escrava. Né? Então, todo esse desenho, né? As famosas plantations, também foram realidade aqui no Brasil e no sul dos Estados Unidos, o que gerou, né, uma não inserção, né, o negro sendo rejeitado, sendo reprimido, porque sempre foi enxergado como escravo dentro daquela estrutura social. Né? E com isso, né, gerou uma sociedade extremamente racista. Só que lá nos Estados Unidos, diferente daqui, né, nos Estados Unidos isso era lei, né, estava escrito na lei. A segregação estava garantida em lei. Então, tinha ônibus para brancos, ônibus para negros, banheiros para cada uma dessas etnias, né? Tinha escolas diferenciadas, então toda a estrutura, né, a sociedade, ela segregava mesmo. Enquanto aqui no Brasil sempre teve essa ideia, né, da democracia racial, enfim, sempre uma outra realidade, né, mais fluida, né? Então, aparentemente aqui não precisava, né, ter lei sobre isso, né? Enfim. E aí acontece alguns casos, como uma outra agora recente, né, que fiquei sabendo, de uma mulher, né, de 85 anos que viveu quase a vida toda como escrava, né? E a alegação que deram é que ela é quase da família, então não precisava ter salário, né? Então, e, né, completamente desumanizada, né, desse lugar, quem é ela, né? Então, enfim, então, a gente acha que não, mas ainda muitas situações estão
né, acontecendo nesse sentido, né, desse racismo tão intenso e estruturado, né, na nossa sociedade. Davis vivenciou desde cedo o racismo, então, como lá também, né? Também, né, as crianças são impactadas com isso e, com certeza, né, vão vendo e vão crescendo já com essa questão, né, de quem é o privilegiado da sociedade, quem tem as melhores oportunidades, quem tá, né, barrado, quem vai ser barrado pelo próprio sistema que cria ali um obstáculo para que né, não permita, né, o sucesso de muitos, de vários, de todos. Né? Enfim. Então, ela viu essas ações brutais de uma das organizações mais populares do Alabama, que era a Ku Klux Klan. Né? Então, ela cresce, né? Enfim, e imagino qual o impacto que era para os negros que viviam nessas regiões onde tinham essa bendita Ku Klux Klan, né? Bendita, maldita, né? Porque não pode ser, né? E eram pessoas assim, quem estava e eu acredito que o usar aquela roupa meio fantasmagórica era também um jeito de não revelar a identidade. Né? E as pessoas que eram membros da Ku Klux Klan eram, né, as lideranças políticas, né, policiais do lugar. Né? Então, era o racismo que muitas vezes ou era explicitamente colocado, ou então desse jeito, que eles perseguiam, muitos foram mortos, colocados na fogueira, então era uma coisa assim brutal, violenta, que acontecia com uma parcimônia do poder público. Na maioria das vezes, o poder público fingia que não estava vendo essa ação da Ku Klux Klan. Então, além da política oficial de segregação, que não permitia que a população negra tivesse o reconhecimento de seus direitos civis e separava, como eu falei, os espaços para brancos, para negros, né? Angela Davis vivenciou atos de barbárie promovidos por brancos contra os negros. Eram corriqueiros os linchamentos, o incêndios, explosões criminosas em casas e igrejas nos bairros habitados por negros. Na adolescência, Davis organizou um grupo de estudos sobre as questões raciais. Seu grupo foi descoberto, perseguido e proibido pela polícia. Após concluir os estudos básicos, aos 19 anos de idade, Davis mudou-se para o estado de Massachusetts, no norte dos Estados Unidos, para estudar na Universidade de Brandeis. Apesar do racismo ser um fenômeno presente em todo lugar, os estados do norte dos Estados Unidos estavam muito à frente em questões raciais, não havendo, por exemplo, política de segregação racial. Preconceito, não posso dizer que não existia, mas em termos de não estava escrito na lei, não era tão, né, tão explícito como era nos estados do sul, né, dos Estados Unidos. Né? Show. Luciana falou que já ouviu falar de Angela Davis, né? De Angela Davis ou de Lélia Gonzalez? Luciana, depois você me coloca aí para gente. Tá? Eu estava comentando, né? Não sei, eu fico sem a referência aqui do site. Que, aliás, é um super documentário, né? Que está lá na Netflix, não é isso? O Amar Elo. Né? É muito bom. É um show, né, do Emicida no Teatro Municipal de São Paulo. Acho brilhante. Né? Ok. E ele fala, né? Também tem um doczinho junto, né, que vai junto, é muito interessante. Tá? Gosto muito, recomendo também. Amar Elo, do Emicida, na Netflix. Seguindo lá.
Eu separei duas fotos e coloquei nesse espaço para a gente refletir isso, né? São jovens negras entrando nas universidades, né? Então, só para pensar essa questão, né, de como ser mulher nesses anos 60 eram difíceis, né? Estando num espaço que aparentemente era um espaço masculino, né, das universidades, e ter a questão de ser negra. Então, os olhares, essa cara desse sujeito aqui atrás, não só ele, né? Porque para mim assim é ele que personifica essa figura demoníaca, né? Porque, né? E a cara dele é de uma, sei lá, de uma luxúria, de uma, né? Então, o que que provocava também esse corpo feminino, né, nesse indivíduo, né? E nesse entorno, né, os olhares, o deboche, enfim, né? Como nessa foto aqui, essa foto para mim, eu gosto muito do estudo da semiótica, que é o estudo da imagem, né? A análise discursiva da imagem, né? O que essa imagem está dizendo para a gente, né? Essa imagem para mim diz muita coisa, né? E, sinceramente, né, eu queria pensar, né, gostaria de entender, e porque empatia, às vezes, eu até acho que será que é possível a gente ter empatia mesmo? Porque empatia é você se colocar no lugar do outro, né? Teoricamente é fácil, é mole. Mas se você não tiver passado por uma situação que essa jovem passou, porque eu imagino o que ela devia estar escutando, sabe, as grosserias, os olhares de raiva, de ódio, de deboche. O que essa mulher aqui atrás está gritando para ela, né? Né, o estranhamento, assim, porque ousou ser estudante, estar ali, né? Isso, né? O quanto isso incomodava, né? Você vê que o entorno é branco, né? Todo branco. Então ela imagino como devia ser difícil, duro, pesado para essa jovem ter tido essa. Né? E não sei, é uma foto que não tenho crédito para mim, para eu saber quem é essa pessoa. Né? Só torço para que ela tenha sido feliz, né? Bem-sucedida. Né? Mas, com certeza, muitos e muitas, né, muitas mulheres negras nos anos 80, 90, de 2020, 22, né, devem a provavelmente, a esse incômodo, essa dor, a essa coragem de desafiar o sistema, né? Porque era o próprio desafio ao sistema, estar ali, né? E dizer, eu quero, mesmo imagino o que escutava, nesse uma espécie quase um corredor polonês, né, provavelmente de impropérios, palavrões, né, o quanto ela deve ter escutado ali. Né. Na Universidade de Brandeis, Davis foi uma aluna de Herbert Marcuse, então ela foi aluna mesmo. Filósofo alemão da Escola de Frankfurt, refugiado nos Estados Unidos desde a década de 30, em razão de sua origem judaica. Marcuse era um intelectual muito admirado pela esquerda universitária estadunidense nos anos de 1960, tendo inclusive participado ativamente dos protestos estudantis que surgiram na França e ecoaram em todo o mundo em maio de 68. Em 63, ano em que Davis mudou-se para Massachusetts, houve um atentado à bomba em uma igreja frequentada por negros em Birmingham. 4 adolescentes negras morreram no atentado, motivado por racismo, e as 4 eram conhecidas de Angela Davis. Esse fato marcou a sua trajetória e a fez perceber o quão importante era lutar pela questão racial em seu país.
A partir daí, Davis integrou-se ativamente na luta social, tendo filiado-se ao SNCC, que era uma organização, né, antirracista fundada pelo ativista negro Stokely Carmichael. A SNCC tinha como princípios a resistência pacífica, ideal de luta também defendido pelo ativista, filósofo, teólogo e pastor, né, protestante Martin Luther King. Com o tempo, a SNCC deixou de existir, né, e tanto Ângela quanto Carmichael aderiram à luta pelos direitos de forma um pouco mais radical dos Panteras Negras, mesmo sendo de uma ala do movimento dos Panteras Negras que defendia a questão pacífica, né? Mas se juntaram com o grupo dos Panteras Negras. Porque os Panteras Negras eram adeptos de uma luta antirracista mais incisiva, combativa, como eu falei para vocês, né, do movimento negro empoderado, né, que queria criar políticas afirmativas, políticas de reparação, que o Estado reparasse, né? E os Panteras Negras tinham, inclusive, né, um braço mais armado para a luta contra o racismo. Angela Davis não entrava nesse grupo mais armado, né? Essa luta armada, ela não concordava com isso, né? E, além da questão do Panteras Negras, ela também se filiou ao Partido Comunista nos Estados Unidos. Bem, ela reúne em si quase todos os estigmas possíveis. Imagina, nos anos 60, ser mulher, negra, universitária, comunista, ativista, militante, enfim. Né? E, por suas ligações com o Partido Comunista, com os Panteras Negras, Angela foi demitida da Universidade da Califórnia, onde ela lecionava filosofia. Em 1970, o cerco contra ela se tornou ainda mais pesado. Ela adere, né, à luta contra a prisão injusta de negros nos Estados Unidos, e ela foi vítima de um mal-entendido que a colocou na lista dos 10 criminosos mais procurados pelo FBI, acusada de conspiração, sequestro e homicídio. Olha só o que aconteceu, né? Em agosto de 1970, Angela Davis estava como representante dos Panteras Negras, acompanhando o julgamento de 3 militantes do movimento que estavam presos, chamados Irmãos Soledad. O irmão de um dos rapazes presos, Jonathan Jackson, ele tinha 17 anos, ele invadiu o tribunal com mais 2 comparsas, todos armados. Ele sequestrou em uma van o juiz, o promotor e os jurados. Então, imagina, né, o que aconteceu. No estacionamento, Jonathan Jackson gritou dizendo que queria, em troca dos reféns, a libertação dos irmãos Soledad. O resultado do episódio foi trágico. A polícia perseguiu os sequestradores, houve um tiroteio e Jonathan Jackson matou o juiz sequestrado. O promotor levou um tiro da polícia e ficou paraplégico, e os sequestradores foram mortos pelos policiais. Bem, cena de horror, né? E, segundo as investigações policiais, a arma que estava com Jonathan Jackson estava registrada no nome de Angela Davis. Essa alegação, né, fez com que Angela Davis passasse a integrar a lista dos procurados pelo FBI. E ela ficou foragida até outubro, né? E acabou sendo presa em Nova York. Né? E houve uma intensa busca por ela, não queria, porque o medo, né, de sumirem com ela ou matar, enfim, né? Gerou uma pressão midiática, né? Um movimento grande. Né? As músicas, né, feitas, que eu abri a aula de hoje, né, a música que o John Lennon fez,
que o Rolling Stones fez, né? É em cima dessa figura, né? Que foi julgada, durou 18 meses depois que ela foi presa, né? O julgamento dela durou 1 ano e meio, e a mobilização do movimento negro em relação à prisão injusta dela e de outras pessoas, né? Então, mexeu muito com o ativismo, com o movimento negro de uma maneira geral nos Estados Unidos e reverberou isso no mundo inteiro. Então, os intensos 18 meses de cárcere e julgamento terminaram com a inocência de Ângela, comprovada no tribunal, e a sua libertação. Após isso, Ângela se tornou, né, uma figura conhecida nacionalmente, até mundialmente. Okay? Ela tornou-se uma destacada professora de filosofia e história em várias universidades prestigiadas nos Estados Unidos. Escreveu e publicou vários livros, militou pelo fim da Guerra do Vietnã, contra o racismo e pela igualdade de gênero. Em 1980 e 84, ela se candidatou à vice-presidência dos Estados Unidos pelo Partido Comunista, na chapa do candidato Gus Howell. Né? É uma crítica ferrenha do sistema carcerário estadunidense, considerando-se uma abolicionista penal. A ativista milita pelo fim do cumprimento de penas em presídios, pois considera que os presídios dos Estados Unidos tornaram-se um imenso cárcere de pessoas negras e latinas. Ela conheceu também o sistema prisional no Brasil e ela teve também péssima impressão, né? Por conta, né, de perceber o predomínio de uma determinada etnia, né, das pessoas jovens, negras, né, presas, né, e também de ser o espaço do presídio, ele não consegue ressocializar, né, os indivíduos. Isso é uma coisa séria, né? Assim, o espaço que segrega, mas não socializa, não permite uma. São raros os casos, né? Poucos são os casos. Né? O que a gente vê é as pessoas que saem do sistema prisional e acabam voltando logo depois, né? Ou voltam piores, mais revoltadas com tudo. Né? Então, ela se engajou muito nos Estados Unidos em relação a isso, né? Para repensar o sistema prisional. Além, né, dessa questão, né, desse ativismo dela em relação à abolição dos presídios, também como ideias, né, que ela atua, que ela defende, a questão da resistência. Né? Como militante negra, a Ângela destaca o importante papel da resistência negra na luta contra o racismo e da integração de todos para que o antirracismo seja efetivo. Isso a gente tem visto também, até o que eu citei agora há pouco, da Djamila Ribeiro, né? O pequeno manual antirracista. Né? Então, está falando, discutindo, debatendo isso, não é uma questão só para negros ou só para brancos, né? Enfim, é para toda a sociedade. Né? Ter um pensamento, uma prática antirracista é algo necessário para toda a sociedade. Outro tópico, né, das ideias de Angela Davis é a ideia da intersecção entre classe, raça e gênero, que, no caso, as mulheres negras, né, vivenciam isso. Né? As categorias de classe social, raça, gênero, estão entrelaçadas, não sendo possível separá-las. Para a autora, muitos militantes da esquerda só veem o fator da classe social e muitas militantes feministas fecham os olhos para as questões raciais. Então, é necessário enxergar que as três categorias estão juntas: classe, raça e gênero. E ligação entre racismo e violência sexual. Como herança da escravidão, em que os senhores tinham a legitimidade legal
sobre o corpo e a vida de seus escravos e escravas, há uma tendência em se pensar que o homem branco tem o poder sobre o corpo da mulher negra. Há também uma tendência à maior sexualização da mulher negra pela mídia, e isso reforça o estereótipo de que a mulher negra é um objeto sexual. Se a gente pensar, né, na cultura carnavalesca, ou que se pensou da cultura carnavalesca, a figura da mulata, né, aí entre aspas, que hoje já é uma expressão meio que politicamente incorreta, né? Mas o quanto se trabalhou com essa ideia dessa sexualização dessa figura, né? Das mulatas que sambam, que são sensuais, né? O quanto que isso, né, na cultura, né, trazia um pouco dessa questão, né, que tem a ver com essa ideia do sexismo e também, né, do chauvinismo, né, o que é isso, né? É enxergar a mulher e a mulher negra ou a mulher, né, mulata, né, correto ou incorreto, né, esse uso, né, como o espaço, né, da concretização da sexualização, né? E não o respeito, né, pela mulher, né? Pela mulher, pela pessoa, pelo indivíduo, né? Então, assim, muito se construiu a partir, né? É o que a ideia do racismo estrutural traz, né? Esse lugar, né? Qual é o lugar? Qual é o lugar do negro na sociedade? Qual é o lugar da mulher negra na sociedade? Né? Então, isso ela também chama a atenção, né? O quanto racismo e violência sexual parece que caminham juntos em vários tópicos, né? In this period, the pain to remain the same outweighed the pain to change. I see that the time period brought on an evolution, and it's contagious like hot coals. One ignites the next, and the next, and the next, and the next. When you get tired enough, is when you begin to want to sacrifice everything inside of you. The fear just leaves. This is what happened in this time period. Bem, vou colocar lá a lista de presença, assim termino a aula de hoje com a própria, né? Nada melhor do que a própria Angela Davis falando para a gente poder ouvir, né? Contamos sua história, parte da sua história. Recomendo seus textos, seus livros, ok? Então vale a pena conhecer mais essa importante ativista, né, da nossa contemporaneidade, né? Bem, estou colocando aqui a lista. Lista de chamada, hoje é dia 5/5. Dê ok, por favor. Ok. Ok, ok. E até a próxima semana. Valeu, minha gente. Obrigado pela companhia. Olha, estou corrigindo. Eu vou ver se eu consigo lançar, Anne, no próprio Canvas.
porque lá parece assim que a tarefa não teria onde botar nota. Mas eu vou fazer isso até o final da semana, ou eu vou postar lá, tá? Onde tem o espaço, para vocês pelo menos já saberem dessa primeira parcial, que é a nossa primeira atividade, né? Ok? Tá bom? Então, vou dar notícias para vocês. Valeu, um abraço para todos, até a próxima semana. Valeu.